Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Muito bom dia! Com essas palavras nós começamos mais um dia. As palavras do Senhor para os seus discípulos é que Ele estaria com eles todos os dias até a consumação dos séculos. Não é que eles viveriam dias bons, mas eles teriam a certeza de que Deus estaria ao seu lado para os amparar e os proteger. Nós, nos dias em que nós estamos vivendo, nos confortamos com as palavras do nosso Deus para a nossa vida também. Ele está ao nosso lado, Ele nos protege, Ele nos ampara, Ele nos sustenta. A nossa fé a cada dia renova a nossa esperança de um dia podermos nos encontrar com Ele e viver com Ele por toda a eternidade. A palavra de Deus, no livro de Salmo, capítulo 118, verso 6, a Bíblia diz o seguinte: O Senhor está comigo, não temerei. Quem me poderá fazer o homem? Salmo 118, o verso 6. Quando nós temos a certeza da companhia de Deus ao nosso lado, ninguém, nada poderá tocar um fio do nosso cabelo. Por isso que logo pela manhã nós nos levantamos e nos debruçamos diante do nosso Deus, clamando pela bênção dele sobre a nossa vida. A cada manhã nesse canal nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã eu quero convidar você a abrir a Palavra de Deus no livro de 1 Crônicas, capítulo 13, o verso 1. Consultou Davi os capitães de 1000, os de 100 e todos os príncipes. A liderança de Davi nos inspira. Foi um homem que buscou a Deus para trazer as pessoas para mais perto de si. Ele sabia que um homem natural, sem ter o poder do Espírito ou ter um contato pessoal com Deus, jamais poderia construir relacionamentos sólidos que pudessem unir uma nação. Davi não liderava tomando decisões isoladas, mas ele decidia junto com o povo. Isso não quer dizer que ele ia com a maioria, mas era um rei que dava ouvido às necessidades das pessoas. E isso fazia com que ele tomasse decisões diante das necessidades do que a sua população estava vivendo. Davi era um homem tão ligado a Deus que ele não podia viver uma vida tranquila, em paz, sabendo que a Arca da Aliança não estava na mesma cidade que ele estava morando. Enquanto a arca estava lá na cidade de Kiriat Jearim e ele morando em Jerusalém, isto não podia lhe trazer paz, porque a arca representava a aliança de Deus com o seu povo. Dentro da arca estava a lei dos 10 mandamentos. Portanto, Davi teve paz quando trouxe para Jerusalém a arca com os ensinamentos como demonstração da aliança de Deus com o seu povo. Como nós podemos ler no versículo 2 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, Davi tinha princípios de liderança. Acredito que Deus colocou no seu coração esses princípios. Ele não tomava decisões isoladas de uma nação. Ele sabia que ouvir a opinião das pessoas era de suma importância para envolver as pessoas nos seus projetos. Portanto, antes de tomar uma grande decisão, sabiamente ele consultava os seus líderes de 1000, os seus líderes de 100, depois de ouvi-los, orientava, chegava a uma conclusão, a um consenso e se tomava a decisão final. Embora Davi ouvisse uma nação, ele sabia que a palavra final era de Deus. Se estivesse em harmonia com a vontade do Senhor, com o desejo de Deus, automaticamente ele sabia que era a melhor decisão tomar para o seu povo e para o seu reino. No versículo 3 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, é o próprio Davi que relembra toda uma nação da razão pela qual e o propósito pelo qual Deus estabeleceu o seu povo na terra de Canaã. Os propósitos pelos quais Deus estabeleceu o seu povo era fazer um povo forte, um povo adorador, um povo que pudesse representar o seu nome, um povo que pudesse influenciar as outras nações a entender o plano da salvação em Jesus Cristo. Jamais eles poderiam fazer isso se eles não tivessem no meio deles a presença de Deus. A arca era um simbolismo, um emblema da aliança de Deus com o seu povo. Enquanto a arca estivesse em uma outra cidade e não estivesse na principal cidade, que era Jerusalém, jamais eles conseguiriam alcançar esses objetivos. É a razão pela qual, ao consultar uma nação, ele toma a decisão de trazer a arca da aliança para que pudesse ficar dentro de Jerusalém. 1 Crônicas, capítulo 13, o verso 5, a Bíblia diz o seguinte: Reuniu, pois, Davi a todo Israel, desde Sior do Egito até a entrada de Ramate, para trazer a arca de Deus a Kiriat Jearim. Nesse dia, Davi reuniu 30.000 soldados, 30.000 pessoas que pudessem trazer a arca de Deus da cidade de Kiriat Jearim para Jerusalém.
Era um percurso longo, mas necessário. Davi sabia que o fundamento do povo de Deus estava embasado na sua palavra. E o que eles tinham nas mãos naquele momento era a lei de Deus. Portanto, eles não podiam fugir do que Deus tinha estabelecido para o seu povo. Se eles quisessem construir uma nação forte, uma nação que resistisse aos seus adversários, eles teriam que se fundamentar em cima da palavra de Deus. Nesse percurso da cidade de Kiriat Jearim até a cidade de Jerusalém, a arca seria transportada por um carro novo. Eles estavam sendo zelosos, eles estavam colocando a arca de Deus em cima de um carro que não tinha sido usado por ninguém, mas eles estavam desobedecendo às ordens do Senhor. O transporte da arca do Senhor deveria ser com varas, com homens separados para esse santo ofício de transportar a arca do Senhor. Ela não deveria fazer um percurso tão longo em cima de um carro, mas deveria ser transportado por homens santos, santificados para esse exclusivo ofício. Embora Davi estivesse cheio de boas intenções, mas Davi não estava sendo obediente ao que Deus estava lhe pedindo. E é no percurso em que Uzá, vendo em que o carro de boi tinha tropeçado e a arca da aliança santa iria cair, Uzá segura. E é nesse momento que Deus tira a vida de Uzá, com uma demonstração do desagrado de Deus por eles terem desobedecido às ordens do Senhor. Deus estava ensinando ao seu povo naquele período. Ele não estava querendo pessoas cheias de boas intenções, mas ele queria pessoas que fossem obedientes à sua voz. Deus nos ensina nos dias em que nós estamos vivendo. Há tantas pessoas que se dizem adoradores a Deus, estão com seu coração cheias de boas intenções, mas se esquecem de viver uma vida de obediência. Isso não agrada ao Senhor. A adoração no Antigo Testamento era um exercício da verdadeira religião. Não era apenas seguir a letra da lei, do que estava sendo dito, mas o coração deveria estar alegre, deveria haver satisfação, deveria estar inserida a obediência. Mas se existisse outras boas intenções e não tivesse esses ingredientes estabelecidos por Deus na sua palavra, não receberiam a bênção do Senhor. Acredito que algumas pessoas, ao olharem para esse fato de Uzá, ao ser morto, a estender as mãos para que a arca da aliança não pudesse cair, nós precisamos entender que o olhar de Deus vai muito além do nosso olhar. Deus estava vendo o coração de Uzá. Deus sabia que a vida de Uzá estava irregular. Haviam pecados não confessados. Uzá estava vivendo de uma forma irregular e estava tentando expressar adoração a Deus direta, em segurar o que era mais sagrado e simbolizava a presença de Deus no meio do seu povo, que era a Arca da Aliança. Deus jamais poderia permitir que as pessoas que sabiam da vida de Uzá pudessem entender que o Deus Santo de Israel aceitava esse tipo de adoração. É a razão pela qual Uzá morre ao tentar fazer algo de bom para Deus. Ao contrário do que aconteceu com a vida de Uzá, Deus abençoou a casa de Obed-Edom, onde a Arca da Aliança permaneceu ali por um bom tempo. É a razão pela qual Davi, ciente das bênçãos de Deus sobre a casa de Obed-Edom, ele busca trazer a Arca da Aliança para Jerusalém, porque ele entendia, onde Deus está presente, a bênção do Senhor também é sobre os seus habitantes. Jamais nós devemos nos esquecer que nós servimos a um Deus santo, justo, íntegro, um Deus de amor, um Deus da segunda chance. É o Deus da graça, mas aqueles que recebem a bênção de Deus são os fiéis, são aqueles que de fato buscam viver uma vida de obediência. Os juízos de Deus podem se demorar sobre a nossa vida, sobre aqueles que não são obedientes, mas nós não podemos nos esquecer, eles virão sobre todos aqueles que deixaram de viver uma vida de obediência ao Senhor. Deus, em sua infinita misericórdia e graça, Ele pode até retardar para uma outra geração, como nós já vimos na Bíblia, mas eles cairão. 1 Crônicas, capítulo 13, o verso 11, a Bíblia diz o seguinte: Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, pelo que chamou aquele lugar de Pérez Uzá até o dia de hoje. Muitas vezes chegamos a conclusões equivocadas a respeito de Deus porque nós não temos conhecimento de toda uma verdade. Nós não temos conhecimento do passado, do presente e do futuro. Pelo fato de Deus ser onisciente, nós precisamos nos render às suas decisões. O que nós precisamos fazer é aceitar a vontade de Deus. Ele é soberano, os seus atributos lhe fazem Deus. Por isso que eu e você, quando ouvirmos a voz do Senhor, as suas decisões, nós precisamos adorá-lo.
Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o capítulo 13 do livro de 1 Crônicas, eu e você, nós precisamos chegar à seguinte conclusão. Adorar a Deus é a razão pela qual eu e você nós fomos criados. Mas não é pelo fato de sermos os filhos do Senhor que nós podemos expressar para Deus qualquer tipo de adoração. Nós precisamos oferecer para Deus o que nós temos de melhor e, acima disso, o que Deus pede para que nós possamos fazer. Nós precisamos expressar uma adoração alegre, uma adoração do coração, uma adoração de amor, mas nós não podemos nos esquecer que a verdadeira adoração precisa estar inserida num ato de obediência a Deus. Em algum momento, o nosso coração pode ser tomado por muitas boas intenções, mas se nós não vivermos uma vida de obediência, as nossas boas intenções, quando se diz adoração, elas não valem nada. Quando nós olhamos para as atitudes de Davi em querer trazer a Arca da Aliança da cidade de Kiriat Jearim para Jerusalém, nós vemos que ela parte de um princípio. Davi temeu ao seu Deus. Davi reconhecia a grandeza de Deus, ele sabia da sua santidade. O que ele tinha que fazer era trazer os princípios que revelavam a aliança entre Deus e o seu povo para mais perto de si, para que o seu povo e ele pudesse compreender qual era a santa e boa vontade de Deus para os seus dias. E Deus se agradou da atitude de Davi. O desejo de Deus para a nação de Israel era abençoar aquele povo. A razão pela qual um dia Deus chamou Abraão para que outras nações fossem abençoadas através dele. Mas Deus jamais poderia abençoar uma nação que não representasse o seu nome, que profanasse a sua aliança. É o que nós precisamos entender nos dias em que nós estamos vivendo. Deus quer abençoar a todos os povos, a todas as nações, a todos aqueles que aceitaram a Jesus Cristo como o Senhor da sua vida. Mas Deus não pode abençoar um povo ou uma nação que não se renda a viver a verdade que está contida na sua palavra. Nós jamais poderíamos representar o santo nome do nosso Deus em receber as bênçãos de Deus e profanando a sua aliança. Por isso que hoje nós somos chamados a amar ao Senhor, nos colocarmos nas suas mãos, expressarmos uma adoração alegre, uma adoração do coração, uma adoração de amor, mas que essa adoração também esteja inserida numa vida de fidelidade a Deus. Querido Pai, nessa manhã, diante do Senhor, diante dos desafios que nós temos em expressar a nossa adoração ao Senhor, nós nos colocamos em Tuas mãos, nós clamamos pelo Teu poder, nós queremos a cada dia fazer a Tua vontade, é o nosso pedido e a nossa oração, e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o Teu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, que sobre você nessa manhã Ele levante a sua face e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.